Bom dia, meus irmãos, a paz de Jesus esteja com vocês. Meus irmãos, nesta terça-feira, dia 23 da 12ª semana do tempo comum, o evangelho de hoje, ele está em Mateus, capítulo 7, versículo 6 e do 12 ao 14. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calquem com os seus pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo o que fizerdes, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Meus irmãos, tem três coisas que o Senhor, neste evangelho de hoje, três pontos aqui que dá para fazer uma reflexão belíssima, lindíssima, a respeito de cada um deles. O primeiro é para que não lancemos aos cães as coisas santas. O Senhor fala, não dar coisas preciosas a quem não consegue compreender e entender o seu valor. A segunda é que façamos aos homens, aos outros, tudo aquilo que queremos que façam a nós. E a terceira é o pedido de Jesus para que nós entremos pela porta estreita. E nos esforcemos para isso, porque estreita é a porta e estreito também é o caminho que leva à vida e que leva à salvação. Nós podemos entender aqui, fazer a seguinte pergunta primeiro. Quem se intitulou a porta do aprisco? Quem disse, eu sou a porta que as ovelhas devem passar, onde estarão seguras? O próprio Jesus disse isso. Eu sou a porta. Depois ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a porta estreita, difícil, o caminho estreito, difícil de ser conduzido, a porta estreita, difícil de ser entrada, o caminho estreito, difícil de caminhar nele, é o próprio Jesus Cristo. Há uma indiferença religiosa hoje que todo mundo está acostumado a dizer e proclamar que qualquer caminho leva à salvação, leva ao céu. E não é verdade, só existe um caminho, que é Jesus Cristo. Que Deus é um Deus misericordioso, que tudo perdoa e todos serão salvos. Não é verdade. A salvação requer dificuldade na nossa vida, requer renúncia, requer sacrifício. O caminho é estreito, é difícil de ser percorrido, que leva à vida e à salvação. A porta estreita, que é Jesus Cristo, este caminho, também não dá para passar de qualquer jeito nessa porta estreita. Às vezes nós queremos levar tanta coisa desta vida conosco, queremos carregar tantas coisas dessa e queremos passar por esse caminho e por essa porta, mas não é possível. Muitas coisas nós precisamos deixar para trás. Não dá para carregar a vida e com tudo que ela oferece, o mundo e tudo que ela oferece, os nossos maus hábitos e tudo que eles oferecem, os nossos vícios, os nossos costumes errados. E querer caminhar por esse caminho, nós não vamos conseguir. Ele é estreito, não dá para levar essas coisas. Essa porta, não dá para a gente carregar essas coisas, não dá para passar por ela. Nós vamos precisar renunciar e deixar muita coisa de nós mesmos, dos nossos costumes, dos nossos hábitos, dos nossos vícios,
pecaminosos, contrários à vontade de Deus, para poder passar por essa porta. Não dá para passar de qualquer jeito, não dá para fazer as coisas do jeito que nós queremos e depois tudo vai dar certo no final. Será que vai? Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é a porta estreita, Jesus é o caminho estreito. Quando ele diz aqui, não lancei coisas preciosas, coisas santas aos porcos, aos cães, porque vão pisar, não sabem dar valor, significa que antes de nós levarmos coisas preciosas, exigimos de pessoas coisas preciosas, coisas santas, nós precisamos levar ela a conhecer Jesus Cristo. Porque só aquele que conhece verdadeiramente Jesus Cristo será capaz de entender as coisas preciosas e as coisas santas, principalmente os sacramentos da nossa igreja. Não dá para comungar Jesus Cristo, não dá para participar dos sacramentos, vivenciá-los, do matrimônio, da penitência. Não dá. Se nós não conhecemos verdadeiramente Jesus Cristo, não dá para levar as pessoas a fazer isso se elas realmente não têm uma experiência com o caminho estreito, com a porta estreita que é Jesus. Senão elas vão pisotear, isso não vai servir para nada para elas. São coisas preciosas que vamos dar a elas sem que elas valorizem tudo isso. E isso só vai servir para a perdição delas e não para a sua salvação. Meus irmãos, o Senhor nos ensina nesse evangelho também que tudo o que queremos fazer aos homens, que façam a nós, façamos nós a eles. Nós precisamos, se nós estivéssemos caminhando em caminhos errados, caminhos largos, espaçosos, passando por portas espaçosas que só vai nos levar à perdição, nós gostaríamos muito que pessoas viessem e nos mostrassem a verdadeira porta, o verdadeiro caminho que é Jesus. Sim ou não? Um dia alguém já fez isso por nós. Então nós precisamos fazer isso pelos outros. Antes de dar coisas preciosíssimas que não podem compreender, vamos dar Jesus Cristo a eles. E dar Jesus Cristo não é na Eucaristia. Dar Jesus Cristo é levar eles a conhecer Jesus primeiro. A conhecer quem é Jesus. A aceitar Jesus nas suas vidas e começarem a renunciar muitas coisas, deixar muitas coisas pelo caminho, estar disposto a andar pelo caminho estreito que é Jesus Cristo, a viver o que Jesus pede, a passar pela porta estreita que é Jesus Cristo, renunciando e deixando muitas coisas erradas para trás, para depois oferecermos os sacramentos de salvação que a nossa igreja tem, que são coisas preciosíssimas. Ao ver essa dificuldade e saber que o caminho, que Jesus é a porta estreita, o caminho estreito, eu deixo aqui no final agora essa reflexão para cada um de nós. Será que nós estamos nos esforçando? Estamos caminhando nesse caminho estreito? Estamos nos esforçando por passar por essa porta estreita? Eu digo se esforçar. Por quê? Porque nem sempre nós conseguimos. Estamos prontos. Mas o esforço deve ser contínuo. E a nossa consciência deve ser de que precisamos, se não estamos conseguindo, ainda deixar muitas coisas para trás. Hoje é dia 23 de junho, véspera de São João Batista, que por intercessão dele, desça sobre você, sobre mim, sobre as nossas casas, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique todos com Deus. Deus abençoe.